bem-vindo à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para analisar com vocês mais um parlamentar bolsonarista que chamou a ministra Gleisi Hoffmann de prostituta e que teve uma denúncia criminal, uma ação criminal aceita pela Procuradoria-Geral da República na noite da última segunda-feira e que provavelmente será o próximo bolsonarista a ter o mandato suspenso, a ser cassado e preso, já que roubou dinheiro público para pagar aluguel de empresa privada. É claro que a gente está falando aqui dele, né? O senhor Gustavo Gayer. De acordo com essa matéria publicada no site da Revista Fórum, assinada pelo Ivan Longo, a Procuradoria-Geral da República deu sinal verde para prosseguimento de ação criminal contra o Gustavo Gayer no STF. A apresentação da notícia da queixa-crime, para ser bem específico, foi apresentado pela própria ministra Gleisi Hoffmann, por ter sido chamada de prostituta pelo Gustavo Gayer, e o Hildebrando Chateaubriand, vice-procurador-geral da República, acatou o pedido e disse que a denúncia pode seguir. A partir de agora, o Gustavo Gayer será processado formalmente lá no STF, né? Agora o STF vai aceitar ou não a denúncia, provavelmente vai aceitar a denúncia, e deverá seguir o mesmo caminho do Juvanda Federal, porque esta parte é a parte criminal, ainda tem a parte política, porque vocês vão lembrar, por exemplo, que na fala do senhor Gustavo Gayer, ele disse o seguinte, eu vou até dizer aqui, apesar de ser absurdo, mas a gente precisa trazer de volta aqui para que vocês lembrem o que é que ele publicou nas redes sociais na época, né? Ele publicou o seguinte aqui, ó. O caso teve início após a nomeação de Gleisi para o Ministério das Relações Institucionais e Gayer publicou em seu perfil nas redes sociais o seguinte, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria oferecido a ministra aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, como um cafetão oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues. Em outro trecho, o deputado ainda ironizou o relacionamento de Gleisi com o também deputado petista Lindbergh Farias. E aí, Lindbergh Farias, vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece um AGP, uma garota de programa? Isso aqui não pegou bem, evidentemente. A ministra Gleisi Hoffmann apresentou uma queixa-crime contra o Gustavo Gayer no STF, né? Pediu indenização, inclusive, de R$30 mil por danos morais. Os crimes que o Gustavo Gayer teria cometido seria injúria e difamação. E tem um ponto clássico aqui que quem já acompanha as minhas análises na Revista Fórum há muito tempo para lembrar, que é o seguinte, todas as vezes que vocês virem um parlamentar bolsonarista alegar que aquilo que ele falou está respaldado pelo artigo 53 da Constituição, lembrem-se, ele tem 100% de certeza que cometeu um crime. Ele não tem dúvida que ele cometeu um crime e, por conta disso, ele estaria invocando o artigo 53 da Constituição. Eu citei, inclusive, em algumas participações minhas aqui na Revista Fórum e também no meu próprio canal no YouTube, o Historiador. Inclusive, se você não me conhece, me siga no meu canal aqui no YouTube também, o Historiador, tá? A gente publica vídeo lá todos os dias também, de 2 a 3 vídeos por dia. Lá eu explico claramente que existe um princípio dentro do direito, né? O que a gente chama de, na verdade, uma teoria, né? Que é a teoria do limite dos limites, ou Skraken. Não sei se a pronúncia correta é essa, que é uma pronúncia alemã, se não me falha a memória, que fala o seguinte, que nenhum direito é absoluto. O que isto quer dizer? Um parlamentar que tem a chamada imunidade material para o exercício da atividade parlamentar não pode cometer crime deliberadamente, alegando que está cometendo aquele crime de forma intencional, mas por ser parlamentar, ele tem imunidade parlamentar para cometer o crime. Isto não existe, até porque a própria Constituição, no artigo 5º, deixa bem claro no seu caput que todos são iguais diante da lei. E lá na própria Constituição também, a gente precisa lembrar aqui no artigo 37, fala sobre alguns princípios que a gente precisa ter na administração pública, direta ou indireta, de qualquer um dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. E aqui tem a própria Constituição, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. No artigo 5º, está bem claro aqui o que a nossa Constituição cita e deixa bem preconizado aqui, artigo 5º, ó. Diz claramente que todos são iguais diante da lei, sem distinção de qualquer natureza, tá? E no artigo 37 da própria Constituição, também está claro aqui, ó, só para a gente lembrar,
está claro também que existem alguns princípios a serem seguidos na coisa pública. Entre esses princípios estariam os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade, tá aqui, ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Traduzindo, não é legal cometer crime, alegando que você cometeu o crime porque você é parlamentar e que por isso não vai ser punido. Você não pode utilizar a sua relação com os seus pares para poder se salvar de condutas criminosas, alegando que você é um parlamentar também. E também não é uma conduta moral. Lembrem vocês, inclusive, que a gente já citou aqui algumas matérias, inclusive ano passado a revista Fórum trouxe isso aqui. Eu trago desde 2023, mas a Fórum deu espaço para a gente trazer isso aqui em 2023 como convidado e no ano passado como membro já da equipe da revista Fórum. A revista Fórum publicou a matéria onde mostrava que o Gustavo Gaia simplesmente roubou dinheiro público. Como assim roubou dinheiro público, Carlito? Roubou porque ele utilizou o cargo de parlamentar para utilizar cota parlamentar para pagar aluguel em um espaço que ele tem o seu gabinete de atendimento ao público lá em Goiânia, onde ele mantinha uma empresa também privada chamada Academia Gaia. Empresa esta que só foi alterado o endereço após a minha primeira denúncia formalizada em 2023. Só que detalhe, tá? Que o Gaia esqueceu disso, evidentemente. Como ele pagou aluguel? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, se não me falha a memória também, no endereço que era o gabinete dele, isso já configura o crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal. Nós entramos em contato com ele à época, inclusive, da matéria. A resposta que nós tivemos é que ele estava muito ocupado, senão teria mandado uma receita de bolo. E à época a gente avisou, não se preocupe, quando ele estiver preso ele vai ter tempo de responder e escrever quantas receitas de bolo ele quiser. Depois, alguns meses atrás, ele foi visitado pela Polícia Federal. E por que é importante essa decisão da Procuradoria-Geral da República? Primeiro, para que os parlamentares entendam que existe um limite da liberdade de expressão, tá? Existe um limite. E segundo, não se pode alegar que você está cometendo crime e que o crime estaria ali respaldado na Constituição, porque não está. O próprio vice-procurador-geral da República, Hildebrando Chateaubriand, comentou o seguinte, ó, no caso, a manifestação do querelado, além de estranha a qualquer disputa de natureza política, ultrapassa os limites da liberdade de expressão e agride, em princípio, injustificadamente a honra e a imagem da pessoa a quem se refere, que no caso é a ministra Gleisi Hoffmann, diz ali o vice-procurador-geral da República, o Hidemburgo, perdão, e não Hildebrando Chateaubriand. E ele deixa claro, como eu já disse para vocês aqui, que se ultrapassou os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. Tanto que está aqui, a gente mostrou o que está escrito. Então é importante a gente trazer esse material, porque toda vez que a gente traz uma denúncia aqui, muita gente acha que não vai dar em nada, que vai ficar por isso mesmo, e só fica por isso mesmo quando não tem a denúncia ou quando não tem a denúncia e nem tem repercussão. Porque tem caso até que se tem uma denúncia, mas fica tudo escondido, não vai para lugar nenhum. Neste caso, além da denúncia, ainda tem outra situação que muita gente ignorou. O Davi Alcolumbre diz que processaria o Gustavo Gaia, tá? Material publicado por vários veículos na época, tá? O Davi Alcolumbre falou que iria processar o Gustavo Gaia por falas ofensivas contra ele, contra a ministra Gleisi Hoffmann. E, inclusive, o Gustavo Gaia, percebendo que o Davi Alcolumbre não gostou daquela situação inteira, mandou uma mensagem pedindo desculpas ao Davi Alcolumbre, dizendo que a intenção não era atacar ele, nem a ministra Gleisi Hoffmann, que ele se expressou mal. Deletou o seu post da internet, mas o Davi Alcolumbre simplesmente ignorou o Gustavo Gaia, procurou pessoalmente o Hugo Mota e formalizou ali um pedido para que o Gustavo Gaia seja denunciado na própria comissão no próprio Conselho de Ética, perdão, da Câmara dos Deputados, e ainda disse o seguinte: estarei pessoalmente no Conselho de Ética no dia do julgamento do senhor Gustavo Gaia. Então, repara, a gente teve na semana passada o Gilvan da Federal tendo um mandato suspenso por 3 meses, por ter chamado a ministra de prostituta também, prostituta do caramba, na palavra do Gilvan da Federal. E agora,
esta situação envolvendo o Gustavo Gaia. Só para vocês terem noção, vamos trazer o que falou à época o Davi Alcolumbre, tá? Alcolumbre ainda reforçou que vai cobrar a responsabilidade do deputado federal pela sua fala. Nós, isso aqui é as aspas do Alcolumbre, tá? Nós vamos fazer de tudo que estiver que fazer juridicamente para cobrar dessas pessoas da mesma maneira como falei que tem a responsabilidade com o que falam. Ele pediu desculpas, como a gente já falou, Alcolumbre simplesmente ignorou. Ele foi denunciado ao Conselho de Ética, tá? Foi apresentada a denúncia pelo Conselho de Ética e o Davi Alcolumbre deixou claro que estará presente lá, meus amigos, e o Gaia vai se ferrar. É isto que vai acontecer. Às vezes eu sei que muita gente que está aqui na Revista Fora ou que está lá no meu canal fica triste porque algumas denúncias demoram de ser apuradas, algumas ações demoram de ter o resultado, mas é o que a legalidade determina, meus amigos. A gente defende a democracia e o Estado Democrático de Direito. E quando nós defendemos democracia e Estado Democrático de Direito, até aquelas pessoas que nós não gostamos têm direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e à ampla defesa. Ser de esquerda é isso, é às vezes se dar, ou melhor, ter de lidar com situações como essas, conflituosas, né? Você quer que o cara seja punido, mas você defende a aplicação da lei de forma igual para todo mundo. E aí? A gente vai dizer que a lei precisa ser cumprida de forma desigual, já que a gente defende que ela seja cumprida de forma igual para todo mundo? Mas fiquem tranquilos, meus amigos, porque o Gustavo Gaia tá metendo os pés pelas mãos e já será responsabilizado. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui na Revista Fora se você não for inscrito, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro aqui. Grande abraço e tchau!